Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2025, último trimestre desse ano. Passou muito rápido e nós estaremos então nessas 13 lições que são aí é isso mesmo, né? 13 lições do quarto trimestre, estaremos estudando até o mês de dezembro aí. Eu tenho certeza que estas lições da nova lição do quarto trimestre de 2025 será a bênção para a sua vida. Essa lição que tem como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E eu te convido a participar conosco no estúdio ADCast, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. Esse que é o estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Te convido a compartilhar este canal, a curtir, a compartilhar com os amigos, com a família, aí na igreja e participar conosco. Todas as quinta-feiras, a partir das 21h30, nós estaremos aqui, passando uma lição da Escola Bíblica Dominical, juntamente com vocês. E sempre terá aqui conosco pastores, professores, para estar nos auxiliando na lição da Escola Dominical. E hoje está conosco aqui, mais uma vez, é uma alegria poder receber, pastor João Rafael, que é pastor ali na nossa igreja do Boa Esperança. Paz do Senhor, pastor João. Pai do Senhor, pastor Nasleia, Pai do Senhor a todos os alunos, a todos os professores, que Deus continue nos abençoando em mais esse trimestre. Também, mais uma vez, está conosco o presbítero irmão Samuel, professor, teólogo, e ele estará aí juntamente conosco, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, irmão Samuel. Paz do Senhor, pastor João, a todos os alunos, professores. Vai ser um trimestre de bênção, assim eu creio. Amém. Começando então, lição de número 1, nós estudaremos a respeito do homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo da nossa lição encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A palavra-chave da nossa lição é tricotomia. E daqui a pouco nós já vamos falar o que é esta palavra tricotomia. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, depois também o capítulo 2, versículos 7, 18 e do 21 ao 23. Para ganharmos tempo, nós não vamos fazer essa leitura, mas você pode abrir a sua Bíblia ou pegar até mesmo aí a sua revista da Escola Dominical e fazer esta leitura, que eu tenho certeza que vai agregar muito ao conhecimento. Amém? Iniciando aqui, o autor desta lição deste trimestre é o pastor Silas Queiroz. Pastor Silas, ele é pastor ali na nossa igreja em Ji-Paraná, na cidade a qual ele reside. Ele é jornalista, bacharel em teologia e direito, especialista em direito público, processo civil e também é o procurador-geral do município de Ji-Paraná, ali em Rondônia. Pastor Silas Queiroz já comentou em outras lições da Escola Dominical, é um pastor muito gabaritado e ele estará conosco aí fazendo os comentários desta lição do quarto trimestre de 2025. Apresentando aqui os objetivos da lição de hoje.
levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. 2. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. 3. Conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Pois bem, então, nesse trimestre, quarto trimestre de 2025, nós estaremos estudando esse solene e maravilhoso que é o tema a respeito da tricotomia, que vai versar aí sobre a importância de uma vida equilibrada, saudável, tanto no espírito, na alma e no corpo, sobre uma perspectiva cristã. E tudo isso que nós vamos falar está conceituado dentro da teologia sistemática com o título que traz aí a antropologia bíblica. Então, está dentro dessa questão teológica de antropologia bíblica. Então, nós temos o professor, inclusive, que está nos assistindo. É importante ele ter um estudo minucioso a respeito desse tema, que trata sobre a antropologia bíblica, que é o que estuda o homem desde sua origem. Lá, inclusive, a leitura bíblica em classe traz a questão do Gênesis, desde o início de todas as coisas, o estudo do homem da sua origem até o seu final está dentro desse conceito de antropologia bíblica. É importante o professor ele ter um estudo aprofundado dentro desse tema para que ele possa ter um conhecimento amplo para trazer essa lição aos alunos que estão ali em sala. Inclusive serão feitas perguntas. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que eu acho que vai ser feita é: professor, o que é tricotomia? É você fazer o crochê, tricotar? Não tem nada a ver, A tricotomia, ela está aí justamente falando a respeito desta questão, corpo, alma e espírito. A definição para a tricotomia é a visão de que o ser humano é composto por essas três partes distintas que eu já fiz menção. Ela defende que essas três partes são separadas, o corpo sendo o elemento físico, a alma o centro de personalidades e das emoções, e o espírito o componente que se conecta a Deus. Então, fechando aí essa questão tricotômica, que é a tricotomia. Entrando aqui no primeiro tópico da nossa lição, eu já fiz aí uma introdução a respeito de onde que está esse campo que estuda o homem, que é a antropologia bíblica. Já fiz menção aí, mas nós faremos menção mais ainda um pouquinho da tricotomia no subtópico 2. Mas o que eu queria só acrescentar aqui dentro do tópico 1, que fala sobre doutrina e teologia, que é a tricotomia humana, seria apenas uma questão que o autor ele coloca aqui no último parágrafo da lição. Ele coloca assim, um pouquinho antes do último parágrafo, ele diz assim, relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia, que é a antropologia bíblica. E aí ele diz, e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Então a antropologia bíblica ela vai responder essas questões. Mas aí, entrando no ponto que eu queria dizer, em um tempo de tanta psicologização da fé, é um nome até estranho, de se falar, de se mencionar, psicologização da fé. Eu fiz até questão de trazer a questão da palavra mesmo em si. A psicologização da fé é o processo de interpretar e explicar as experiências religiosas e os fenômenos espirituais através de lentes psicológicas,
focando nos processos mentais, emocionais e comportamentos do indivíduo, em vez de no contexto sobrenatural ou teológico. Então aqui o autor diz que isto está crescendo demais no meio cristão, que é a psicologização da fé. Inclusive nós estamos tendo, e aí depois eu abro para os professores também tecer os comentários, que são os coach, né? E agora está uma moda também, né? Bom, nós estamos em uma escola dominical, então acho que eu posso fazer menção aqui. Que são algumas pessoas que estão tendo uma formação, que eu até esqueci o nome, que é alguma coisa que se diz que é na área de psicologia, mas não é uma faculdade. Depois, se eu lembrar... É tipo alguma coisa assim, né? Que é um cursinho que se faz e aí a pessoa ele começa a dar consultas, né? E isso acaba que acontecendo essa questão da psicologização da fé. E aí começa a querer tratar essas questões religiosas, trazendo a lente psicológica, focando nos processos mentais e emocionais. Sendo que a maioria dessas coisas são questões que nós temos que tratar como fenômenos, como se diz aqui, sobrenatural e teológico. E aí nós vamos falar disso, acho que no último tópico nós vamos falar disso. Mas eu queria passar aqui ao presbítero irmão Samuel, se ele tem algum comentário a tecer a respeito desse primeiro tópico. Depois também eu passo ao pastor João Rafael. Não, na realidade, o senhor foi muito feliz na sua fala. Só para complementar, né, no campo da teologia sistemática, ou seja, a organização do estudo bíblico, a gente consegue enxergar na antropologia não só o início do homem, como surgiu o homem, mas a gente consegue ver a sua origem, a sua imagem, semelhança com Deus, a constituição desse ser humano, né? A Bíblia descreve que ele é um ser psicossomático, ou seja, ele tem o seu lado psicológico e o seu lado humano, o seu lado físico, né? Também a antropologia nos fala do pecado, da regeneração, tudo isso, a regeneração faz parte da teologia na área antropológica, né? E o propósito de Deus em relação à salvação desse homem. Então, a antropologia bíblica ela é muito ampla em relação ao estudo do homem e é muito importante que o professor, nesse trimestre, venha ter uma boa relação com essa matéria. A antropologia é muito forte. Pastor João? Pastor Silas Queiroz, ele foi muito feliz em discorrer esse currículo sobre antropologia bíblica, porque é um assunto eminente. Hoje nós vivemos considerando-se doenças do século, né? E elas são doenças psicomáticas. Nós falaremos aqui sobre somatização, a evidência no nosso corpo através dessas enfermidades e também alguns conceitos teológicos e filosóficos que eu acredito que nós vamos abordar aqui sobre o monismo, sobre a dicotomia e também sobre a tricotomia. É bom você, professor, você se posicionar dentro da sua linha teológica tradicional assembleana. Nós somos tricotômicos, nós acreditamos nesse conceito, temos base bíblica e nós defendemos isso. Então você, professor, coloque o seu posicionamento, a sua interpretação e você vai ter uma aula fenomenal, excepcional. Amém. Dentro daquele ponto que eu falei um pouquinho sobre a psicologização da fé, nós vamos tratar daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Inclusive o pastor João já fez até uma menção aí da questão das doenças, né? E eu acho que no último tópico a gente trata a respeito desse assunto. Mas vamos lá para o segundo subtópico da nossa lição, que trata sobre a tríplice natureza. Eu vou começar com o pastor Samuel. Amém. Como o pastor João já disse, né? Quando nós falamos da tríplice natureza, estamos defendendo, somos
Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, desde que nasci, 48 anos. Então, assim, somos realmente tricótomos, né? Mas existe outras linhas de pensamento, inclusive uma linha muito forte chamada dicotomia, que ela divide o homem em apenas duas partes, que é a parte material do corpo e a parte imaterial, ou a alma e espírito estão juntos, né? E existe uma linha não muito falada, chamada monismo, que a melhor explicação que eu encontrei foi: o homem é único com uma centelha divina nele. Ou seja, quando você morre, você acaba. Porque tudo que você é, você já está ali. Inclusive, sua central de pensamento, o seu contato espiritual, tudo já está em você, transferido por Deus desde o nascimento. É totalmente sem nexo bíblico essa linha de pensamento do monismo, mas existe. E, infelizmente, tem muitos crentes que seguem ele e não tem outra explicação a não ser pedir aos irmãos que estudem para que possa se defender disso, né? E uma dica muito boa aos professores é: procure responder sempre o aluno claramente, porque uma resposta que não ficar muito clara, ela pode gerar uma heresia, ela pode dar início a uma heresia, né? E quando a gente fala da tríplice natureza ou da tricotomia, a gente vê tudo isso baseado em Deus. O nosso Deus é trino. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus único, mas ele é trino, né? Ele criou um homem com essa composição trina que a gente já conhece: corpo, alma e espírito. Vamos estar detalhando isso muito bem. E eu trouxe alguns exemplos que a gente vê na natureza dessa repetição do trino. Por exemplo, o tempo. Ele é trino, porque ele é presente, passado e futuro, né? A água, ela tem o seu estado sólido, líquido e gasoso. A pedra, essa daqui é muito importante porque a Bíblia nos considera como pedra, né? Vós sois pedra. E eu fui estudar a pedra, ela é formada basicamente por 3 elementos, ou ela é trina também: mica, quartzo e feldspato. O espaço também é trino, ele tem altura, largura e profundidade. Os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. E a música é melodia, harmonia, ritmo. Então, assim, a gente nota que Deus ele foi muito perspicaz quando ele cria o homem, colocando no homem a composição trina. O homem é um representante do céu na terra. Ele tem dentro dele o espírito, a alma e esse corpo que representa esse homem interior para o mundo. Eu costumo dizer, irmão Samuel, que Deus deixou a assinatura, né? Sim. Em todas as coisas, Deus deixa ali a assinatura, dizendo a respeito da tricotomia ou da trindade, na verdade, né? Deus deixa ali a sua assinatura. Pois bem, caminhando aqui, inclusive essa questão, eu tinha até anotado mais para baixo para falar, mas eu acho que a gente já pode até falar aqui. O irmão Samuel disse sobre o monismo, né? Que acredita que é uma coisa só e que morreu. Inclusive tem uma igreja, eu acho que podemos assim dizer, apesar de ser caracterizado como uma outra questão em algumas lições anteriores nossa, mas eles acreditam nessa situação, né? Que são os testemunhos de Jeová, que eles dizem que morreu, acabou aqui. Acabou. Né? Findou tudo. Mas o senhor disse também sobre a dicotomia. Eu tinha até anotado, acho que no contexto do tópico 2, que eu já ouvi essa pergunta. Inclusive em escola dominical que eu frequento desde quando me conheço por gente, né? De alguém que perguntou: não crente, quem não é cristão, ele tem espírito? E aí justamente foi o que o senhor disse, né? Aqueles que creem na dicotomia, tem alguns que tem uma linha que crê que só tem corpo e alma, as pessoas,
corpo, alma e espírito quem é cristão. Quem não é cristão, eles creem que é só o corpo e a alma, como um animal, né? E quem acreditava nisso, isso é muito antigo, lá do século I, século II, século III, eram os gnósticos, né? Que Paulo tinha um enfrentamento direto com eles. Eles criam que só uma parte, que era os cristãos, no caso eles, que tinham corpo, alma e espírito. Os demais era como animais. Tinha só corpo e alma, estavam condenados à destruição. Inclusive, eles falam que a pessoa que não é evangélica, ela até tem o espírito, mas o espírito está adormecido. Não tem lógica, né, gente? O espírito ele sempre vai estar clamando dentro de nós. Exatamente. E o senhor falou aí até a questão da centelha divina, né? Isso. Eles diziam que o cristão, ele tinha essa centelha divina. Quem não era cristão não tinha a centelha divina. Mas é coisas que nós precisamos estudar para poder trazer essas respostas ao aluno na sala. Se o aluno perguntar, tem, não tem, como você vai responder? Sim. É uma pergunta rasa? Não tem, mas não tem por quê? Então você tem que estar sabendo ali sobre algumas questões. E até uma outra pergunta que eu anotei aqui também, que pode acontecer, e eu já ouvi também, o que entra no céu? Entra no céu o quê? É a alma, é o espírito, o corpo, o que entra? O homem. E aí eu fui até fazer na época, quando eu ouvi isso, eu pesquisei e tal, e aqui até o comentarista ele dá a entender que o que entra, nós sabemos, é alma e espírito. Hoje, agora, morreu alma e espírito, já estão com o nosso Senhor. E na ressurreição, aí é onde alguns entram, e acho que inclusive há alguns debates até a respeito disso, porque fala que o corpo, entra o corpo, mas é um corpo transformado, não é essa matéria, é um corpo glorificado, né? Não é essa matéria. Então, o professor tem que estar apto a fazer essas respostas aí de pronto para o aluno, inclusive é o que o professor Samuel disse, né? O aluno, ele quer saber, ou foi o professor João, não me recordo agora, no início, que diz, o professor ele tem que saber a resposta, e a resposta clara para o aluno não sair com a mente confusa ali, durante a aula. Ele tem que sair convicto de que aquela resposta foi uma resposta convincente. Mas vamos lá, pastor João, agora, falando aqui sobre o subtópico 3, que vai falar sobre físico e espiritual. É bom nós reforçarmos essa fala. Os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, com o pastor Samuel, nós estávamos conversando nos bastidores, ele falou que boa parte dos nossos professores estão, é lógico, se preocupando em ter algum tipo de formação teológica, fazendo um curso base de teologia, alguns gostam de ler, mas nós vemos também uma parte de congregações que às vezes tem aquele obreiro mais simples. Então você se posiciona dentro da sua tradição, da sua linha assembleiana, você é tricotômico, você não tem segurança para discutir em cima daquele assunto, se posicione em cima daquilo que você acredita, traga a sala de aula para próximo de você, em cima das Escrituras Sagradas, e o Espírito Santo vai conduzir você à clareza de todo o texto. Nós mencionamos a respeito do monismo. O monismo ele segue uma linha teológica, filosófica, em cima do texto de Gênesis do capítulo 2, no versículo de número 7, soprou em seus narizes ou narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eles defendem essa linha, o pastor Neusley aqui, ele mencionou sobre uma das seitas que defende o monismo, mas também nós temos outras, como também algumas linhas divergentes dentro do adventismo. Eles acreditam dentro desse texto, no hebraico, Nefesh Hayah, que o homem ele torna-se a ser uma alma vivente, não ter uma alma vivente. Esse conceito ele é muito perigoso e ele é também herege. Então nós não acreditamos
Eles acreditam também no sono da alma. Dentro do monismo, aí começa a virar uma salada de frutas, porque eles não conseguem explicar se o homem ele é aniquilado, ou se a alma fica dormente, ou a alma dorme. Eles acreditam no sofrimento, não acreditam no sofrimento eterno, não acreditam no inferno como nós acreditamos. Nós falamos também a respeito da dicotomia. Existe uma linha tradicional, né? Eu acredito que a grande maioria dos presbiterianos defendem essa linha. Nós estávamos analisando. Então, dentro da dicotomia, corpo, alma ou espírito, eles trazem essa interpretação. Nem todos os textos que a Bíblia está referindo-se à alma, ela está isentando o espírito. Alma ou espírito são correlatos, são sinônimos. Então, essa defesa dicotômica na linha tradicional, sendo que a dicotomia, de forma tradicional, né, reforçando a fala aqui dos nossos professores, ela não é herege. A dicotomia dentro da fala tradicional é herege. Agora, existem várias ramificações e a gente toma muito cuidado nesses conceitos filosóficos, teológicos. Aí nós vamos para o panteísmo, que tudo é Deus, e aí não é seguro, né, aos professores entrar nessa abordagem para gerar uma discussão teológica dentro da sala de aula. O nosso pastor-presidente, pastor Leão Lima Pereira, ele estava conversando com ele há poucos dias, ele estava dizendo, se o professor conseguir fazer uma boa leitura da revista da Escola Bíblica Dominical, ele já está aplicando a aula para os alunos. É lógico que, né, vai surgir perguntas e o professor também, dentro das suas qualificações, ele está preparado para respondê-las. Amém. Inclusive, pastor João, nesse texto de Gênesis 2:7, né, que fala a respeito de aqui que o senhor leu, né, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O termo aqui na lição diz que o termo no hebraico para a vida é Shaim. É isso, né? Isso. Shaim, que quer dizer fôlego das vidas, que é uma palavra no plural em hebraico. E aí, esse substantivo único, ele traz o sentido no texto sagrado, aludindo implicitamente aí à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano, porque é uma palavra que está no plural, fazendo sentido para aí a questão tricotômica. Então é importante, como o senhor disse, o pastor Irineu falou, né? Se fizer uma boa leitura aqui, ele já entende, né? Porque está bem, inclusive nós comentando aqui no início, nós falamos que a lição ela está bem autodidata. É uma lição que uma boa leitura, o aluno vai ter uma compreensão e aí com uma ajuda do professor em sala de aula, ele termina de compreender o assunto. Mas vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, que traz aí a distinção entre alma e espírito. E aqui é importante porque aqui nós vamos ter essa distinção e nós vamos refutar justamente todas as demais correntes teológicas que são contrárias àquela corrente que nós, assembleianos, defendemos, né? E aí eu reforço aqui já para que todo irmão, eu falo isso sempre que eu posso, todo irmão tem que ter em casa aquele livrinho que não é caro, que é o livrinho da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus. Aquele livrinho ele traz todas as correntes teológicas que nós seguimos, ele traz ali explicações detalhadas a respeito de muito assunto que às vezes nós temos dúvida, né? Então é importante nós já falamos em outras lições aqui, os muçulmanos, eles pegam os filhos e eles fazem a formação dos filhos com o Alcorão. O filho, desde pequenininho, ele já começa, e quando ele está ali na idade de 10 para 12 anos, ele já sabe o Alcorão inteiro decor, né? E os nossos filhos?
Será que já sabe a Bíblia toda? Será que já consegue citar pelo menos alguns versículos bíblicos? É verdade. Esses dias eu vi até uma brincadeira que alguns jovens estavam fazendo no Instagram, e aí chegava e uma moça perguntava para o rapaz ou para uma outra moça, fez com vários, o que está escrito em tal versículo da Bíblia? E a pessoa não conseguia responder. E ela fala, sabe onde que está isso aí? Não, está na sua bio do Instagram. Ele colocou na bio do Instagram dele e ele não sabia o que era, né? Eu falei, meu Deus, a gente precisa melhorar bastante nessa questão da instrução da palavra do Senhor, principalmente dentro de casa. Começa dentro de casa. Não adianta falar, a culpa é da escola dominical, a culpa é da igreja, não. Se não me falha a memória, acho que é no livro das Crônicas, né? Que diz, pega o teu filho, senta na porta da casa e ensina a palavra com ele ali. Então, a primeira obrigação é nossa, dentro de casa. Mas vamos lá, a distinção entre alma e espírito. E aí o primeiro tópico fala sobre a alma. Eu vou passar ao presbítero irmão Samuel para iniciar. Quando falamos de alma, a gente precisa diferenciar, né? Existe realmente na nossa língua portuguesa essas várias interpretações. O português ele é uma bênção para interpretação, principalmente interpretação bíblica, né? Existe a ideia de se tornar alma, de ser uma alma como pessoa. Por exemplo, Jacó, quando desceu para o Egito, desceram 75 almas, né? Foram 75 almas. Que é isso? 75 pessoas. Não foram almas, fantasminhas, não. Foram 75 pessoas. Quando Deus sopra o sopro de vida em Adão, ele se torna uma pessoa vivente com alma. Você está entendendo? Isso é mais importante a gente diferenciar, né? Embora a palavra seja a mesma, né? Fesh, mas a gente, no contexto, precisa diferenciar, né? Lembrando também que os animais não possuem almas. Eu estou falando isso porque há um tempo atrás uma irmã ficou muito brava comigo porque ela queria colocar o cachorro dela no céu. Eu disse, irmã, não vai. A senhora não vai encontrar o seu cachorro lá no céu. Né? Embora o cachorro dela seja muito bonzinho, mas ele não vai para o céu. Porque a existência de um animal é exatamente a existência física, né? Ele não possui o lado imaterial ou o lado espiritual, que a gente chama aí de alma e espírito. E quando nós falamos de alma, eu gosto muito do grego, né? Que é o psique. A forma mais inteligente da gente traduzir alma é através do psique, ou seja, a central de comando do que somos. É exatamente o que somos por dentro, né? E uma coisa que a gente precisa entender também é que alma e espírito não estão relacionados absolutamente nada ao físico, e sim totalmente relacionado ao imaterial, né? Por exemplo, tem gente que fala que o nosso cérebro faz parte da alma, ou o nosso cérebro é a alma. Não pode ser a alma. Por quê? Porque a pessoa sem alma, ela morre. A alma é a sede da pessoa, a sede da vida, a sede do sentimento, é a vida. Mas a pessoa sem cérebro, ela vive. Eu fui atrás, fui buscar, existe uma palavra, acho que é acéfala, coisa assim, se não me falha a memória. Anencéfalo, né? Anencéfalo, né? Eu fui atrás, e aí lá, a pessoa, ela consegue... Existe casos de bebês que nasceram sem cérebro e ainda viveram por horas, né? Viveram uns 9 meses da gravidez e quando nasceram ainda conseguiram viver por horas sem cérebro. Mas sem alma é impossível isso, porque a alma, sim, é a sede da vida, é a nossa sede dos sentimentos, sede das vontades, né? É da onde surge o comando invisível para que o corpo se movimente, né? Qualquer coisa que eu faço com o meu corpo, seja para o lado bom ou para o lado ruim, isso vem da alma, né? A alma influencia diretamente no corpo. É por isso que a Bíblia fala assim, que quando a gente fala alguma coisa ruim é porque o coração está cheio. Está exatamente o quê? Quando falamos alguma coisa
desagradável, vamos pegar um palavrão, é porque o coração está cheio, ou seja, o corpo está seguindo a alma. E a alma, ela tem mesmo esse lado mais humano, esse lado mais caído de Adão, da queda de Gênesis 3. Então, aparece 755 vezes no Antigo Testamento, né? O primeiro ser vivo é Gênesis 1:20, alma vivente. Porém, a gente precisa entender que a melhor frase para a gente explicar a alma, ou a melhor palavra, é do grego psique. Os alunos vão entender com mais facilidade a ideia de central da vontade, o centro, a sede dos sentimentos. E não vai ter problema em conseguir conciliar isso com os alunos. Porque se você pegar o nefesh, ele é um termo mais amplo, né? Ele está falando de pessoa, de alma, de ser, de muitas outras coisas. É um termo muito amplo. Então, o psique, ele realmente já mostra que é a pessoa, a personalidade, e vai ajudar bastante o termo grego. Inclusive, irmão Samuel, só corroborando aí, no Antigo Testamento usava-se muito, quando ia se falar da alma, usava-se muito a palavra coração. Coração. Né? Para se referir à alma, porque entendia-se que o coração era o que dava a vida, era o centro. Se o coração parasse, Isso. Né? Exato. Findava tudo. Como o senhor disse, sem a alma é impossível ter a vida. Então eles usavam muito, o salmista Davi, o próprio Salomão usa muito esta questão do coração para tratar a respeito da alma. Só um versículo eu queria ler, e aí eu já vou passar para o pastor João para fazer o tópico 2, subtópico 2, que o irmão Samuel diz a respeito do animal, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 24, ele diz assim, e disse Deus, produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, tal. Mas aqui, esse sentido de alma, como foi bem explicado, né? E inclusive a lição aqui, ela é bem clara, há essa distinção entre a alma do homem e a alma do animal, que é evidenciado aí na questão criativa com o processo, o sopro de Deus, né? Aqui a questão de alma vivente era simplesmente a vida do animal, era o animal ter a vida ali, nesse sentido, só para ficar bem claro aí ao aluno. Amém? Pastor João, aí o subtópico 2 que trata o espírito. Assunto extremamente interessante, né? Mas vamos lá. Dentro do campo semântico polissêmico, nós vamos entender que a palavra alma, o pastor Neusley, ele trouxe para nós, o pastor Samuel também, ele trouxe para nós, alguns textos bíblicos referindo-se à alma. Como que eu vou diferenciar quando o texto está mencionando sobre alma? Porque nós vamos ver dentro da Bíblia que a alma, ela refere-se à pessoa. Você pegar ali Romanos capítulo 13, toda alma seja sujeita à autoridade. Então, a palavra alma, em alguns contextos, essa é a chave, você analisar o contexto. A palavra alma, às vezes, ela vai estar representando uma pessoa. Salmo de número 42, versículo 11. Por que está abatida, ó minha alma? A alma também é o centro das nossas emoções, como nós falamos aqui, e um elemento imaterial, né? O animal, ele tem corpo, mas ele não tem alma. Os anjos, eles têm espírito, alma, mas eles não têm... Oi, pastor? Não tem corpo. Mas eles não têm corpo. Nós somos o ser, a coroa de Deus. Você é a coroa de Deus. Porque nós temos a essência de Deus, o Espírito, nós temos o centro das emoções, que é a nossa alma, e nós temos um corpo físico, e é por isso que nós refutamos toda e qualquer outra linha filosófica, teológica, porque nós temos bases bíblicas, tradicionais, nós temos textos que dá a nós essa segurança para nós reforçarmos que nós somos um ser tricotômicos, falando ainda sobre
antropologia bíblica. Eu vou deixar aqui como fim da minha fala, aí no subtópico 2, no último parágrafo, né, uma acentuação do pastor Silas Queiroz. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, com comentários à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Deus abençoe. O subtópico 2, nós falamos aí, completamos a questão da alma. E o subtópico 2, que vai tratar sobre o espírito, para a gente fazer essa diferenciação. Presbítero Mão Samuel. Quando nós falamos do espírito, é muito importante também, eu gosto muito do grego pneuma, né? Que ele, embora roa também seja a base bíblica para espírito, mas o grego pneuma nos mostra que isso é uma coisa totalmente imaterial e vinda de Deus, vinda diretamente do Criador, né? Entendemos que alma e espírito são inseparáveis. A única coisa que separa o espírito da alma é exatamente a palavra de Deus. Segundo a própria Bíblia, a única coisa que separa é a palavra. Então, se houver a morte do indivíduo, esse indivíduo, o corpo vai ao chão, ou vai tombar, ou vai ser cremado, alguma coisa assim, mas a sua parte imaterial, alma e espírito, vão aguardar o juízo, seja no paraíso, ou seja no pré-inferno, ou pré-lago de fogo, que a gente chama aí de inferno, né? Mas, assim, o que a gente precisa entender na teologia sistemática, que envolve a parte da antropologia, é o espírito do homem e a alma deles, eles estão entrelaçados. E a única coisa que consegue dividir isso é a palavra de Deus. Ela consegue separar, colocar o espírito, clama a Deus o tempo inteiro e tenta influenciar na alma. A alma, ela influencia diretamente no corpo, né? E existe ainda um quarto tópico, um quarto item, que é o sarx, mas a gente fala isso em outra oportunidade. Mas a gente precisa entender, propriamente dito aqui, que todas as vezes que falamos de espírito humano, não estamos falando de Espírito Santo, tá? Espírito Santo é outra área muito superior. Mas quando falamos do espírito humano, a gente precisa entender que o espírito é a parte divina, que quando predomina no homem, faz com que esse homem se aproxime de Deus. Entendeu? Quando a alma predomina, infelizmente, esse homem se afasta de Deus. Mas quando é o espírito que predomina na alma e a alma reflete isso no corpo, fica nítido que esse homem é uma pessoa guiada pelo espírito. E ele é um homem de Deus. Tem um versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que ele diz assim, ó, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, e aqui ele menciona o corpo, né? Para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai dos Espíritos para vivermos? Então aqui faz uma diferenciação, né? A questão do corpo, a questão da correção está ligada intrinsecamente à alma, porque é um sentimento, isso. A correção, tanto você fica feliz como triste, e aí envolve a sede do sentimento. E aí aqui ele fala assim, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? E aí diz, né, a questão do Espírito, que é o que tem o elo diretamente com Deus. Então, aqui fica bem claro que existe esta distinção da parte
material e imaterial, mas também na parte imaterial, alma e espírito, há também essa distinção. Professor João? É só acentuando aquilo que já foi falado e a leitura que nós fizemos também do subtópico número 2. O Espírito é a fonte de vida recebida por Deus, ela é entrelaçada. Hebreus ele vai fazer essa subdivisão, essa divisão, né? Como o pastor Samuel ele foi muito feliz na sua fala, e somente Deus, através da sua palavra, como uma espada de 2 gumes, ela entra na divisão da alma e do espírito, né? Refutando também um pouco da fala dos nossos amigos dicotomistas, né? Não é alma ou espírito, é alma e espírito. Deus consegue fazer essa distinção dos dois. Amém. Entrando aqui já no terceiro tópico e último tópico da nossa lição, o primeiro subtópico, que é o 1, ele fala sobre corpo, afetos e somatização. O corpo, que nós já aprendemos, que é a parte material do ser humano, por meio do qual este corpo nós manifestamos aí os atributos da alma e do espírito, porque se não tiver corpo, não tem alma e espírito, né? Sim, sim. Então, através do corpo, nós manifestamos os tributos da alma e do espírito. E aí, como eu já fiz menção aqui, e o professor ele coloca, uma das principais palavras do Antigo e até mesmo do Novo Testamento, que usava-se como sinônimo de alma, era cardia, né? do grego, do hebraico leb e do grego cardia, que é traduzido aí justamente pela questão do coração. E Salomão, ele faz algumas referências com relação a isso. Provérbios capítulo 15, versículo 13, o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração com saúde é a vida da carne. E também Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, o corpo, ele reage ou manifesta os atributos da alma e do espírito. Dito isto, nós identificamos aí, como já dito pelo pastor João Rafael no início da nossa aula, sobre as doenças psicomáticas, né? São essas doenças que se iniciam a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrentes de crises da alma. E aí nós bem sabemos quais são essas doenças, que são a depressão, a ansiedade, o estresse também, que está ligado a uma questão dessas doenças psicomáticas, que são doenças da alma, mas que acaba afetando o corpo, como bem nós colocamos aqui, que o corpo ele manifesta os atributos da alma e do espírito. Então essas doenças acabam manifestando essas questões, que são a depressão, que é algo que está ligado à questão do passado, a ansiedade, que é uma coisa que está ligada a uma questão do futuro, e o estresse, que está ligado ao presente, né? Que são doenças que acabam afetando a saúde do ser humano. Mas, voltando lá naquele início, quando eu falei um pouquinho a respeito da... deixa eu até ler aqui o nome que eu já... Psicologização da fé. Voltando um pouquinho a esse tema aqui, hoje existem muitas pessoas que acabam querendo tratar algumas coisas que se tem relação com alma e espírito, né? Acabam querendo tratar isso com essas psicologização da fé. E aí eles começam a querer entrar na mente da pessoa, e aí começam a fazer uma bagunça ali na mente da pessoa,
E aí, quando às vezes é uma questão espiritual, não estou dizendo que essas doenças não são doenças que devem ser tratadas no âmbito também da medicina. Lógico, precisa. São coisas também que estão relacionadas a isso. Mas, um dia eu conversando com um pastor, e ele me disse, é um pastor inclusive, que ele é médico também. E ele me disse, toda doença que provém da alma, e ele falou, e existe essas doenças, são doenças que tem que tratar com muito cuidado, porque a doença da alma e do espírito é uma doença relacionada à questão espiritual. E quando é relacionada à questão espiritual, né, tem que ser um tratamento na medicina, mas tem que ter um tratamento espiritual também. E qual é o maior tratamento espiritual? É o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, leitura da palavra do Senhor, é oração, né? E nós sabemos que isso tem entrado muito hoje no nosso século por conta, eu não sei nem se eu posso dizer, de tantas tecnologias, de tantas situações que acontecem, que acabou, parece que difundindo mais ainda, porque eu acho que isso sempre existiu, mas eu acho que aumentou muito nos nossos dias atuais, e nós temos que tomar cuidado com essa questão. O professor ele até coloca aqui que isso se multiplica nos nossos dias. E aí ele coloca até aqui, ó, identificados como doenças psicomáticas, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, porque nós diferenciamos, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. O pecado, por exemplo, é uma coisa que acaba afetando o corpo. Sim. E se não há um arrependimento e uma busca pelo perdão, uma confissão e uma busca pelo perdão daquele pecado, não vai existir a cura da alma, do espírito e, consequentemente, não vai existir a cura do corpo. Então é por isso que eu falo que tem que tomar-se cuidado com essa situação. Presbítero irmão Samuel. Ainda nesse tópico, a gente pode encontrar que nem, assim como a alma e o espírito estão totalmente ligados, o corpo faz parte desse trio. Não tem como separá-los, né? Até fiquei de responder uma pergunta e falei que ia responder aqui essa pergunta. Quando dormimos, a alma sai do corpo? Não, a resposta é não, né, gente? O que acontece quando dormimos é que todos os nossos sentidos repousam. E quando a gente sonha fisicamente, é porque um desses sentidos acorda. Se você, a pele, o tato, acordar, você automaticamente terá sonhos baseados em frio, em alguma coisa assim. E assim sucessivamente. Então, quando dorme, a alma não sai do corpo. Pode ficar tranquilo. E uma outra coisa que a gente entende que o autor está falando aqui é que, por exemplo, quando uma pessoa vive a vida inteira bem, ali, gordo, forte, sabe, aparentemente saudável, 30 anos sem ir no médico. Aí ele decide ir no médico, pastor. Aí ele chega no médico, sabe o que ele faz? Faz um check-up aí. E aí ele descobre que ele tem um câncer. Aquela pessoa que tinha 100 quilos durante 30 anos, em coisa de 15, 20 dias ele cai para 70, 80, 60 quilos. Por que isso? Porque o seu psicológico, ao receber a notícia, foi tão forte que essa notícia ruim fez com que o seu corpo padecesse antes até mesmo do câncer agir. Então, às vezes, a pessoa, ela morre de câncer. Sim, claro, o câncer mata, a gente sabe disso. Mas o psicológico dela o mata primeiro. Então, é muito importante quando a gente vê essa interação das três dimensões, estamos falando exatamente disso. Uma notícia mal colocada, ela causa tanto mal-estar do lado espiritual, mas afeta o corpo, né? A ansiedade, por exemplo, a pessoa é ansiosa, eu sei disso, que eu tenho um bebê de 6 anos que a gente não pode falar para ele que vai viajar, porque ele é muito ansioso. Quando a gente fala, ó, vamos viajar tal dia, ele fica todos os dias riscando o calendário ali até chegar a data, né? Por quê? Ele é ansioso, e aí, às vezes, a ansiedade gera até febre. É uma coisa psicológica, mas que vira uma somatização, ou seja, aparece no corpo isso. Então, essa interação das três dimensões resultando no corpo, exteriorizando para o mundo através do corpo,
é muito importante que seja tratado, bem tratado, com a palavra de Deus. É claro que temos que tomar cuidado, médico também, é obrigatório todo mundo passar no médico, é muito importante, mas a palavra de Deus, a oração, todo aquele aparato que existe dentro de uma igreja cristã, cheia do poder de Deus, vai fazer com que você venha ter essa interação melhor entre corpo, alma e espírito e você não venha padecer no corpo. Pastor João? Jesus é o maior antropólogo. Jesus é maravilhoso. Psicólogo, psicanalista, talvez seja essa a palavra que o pastor Neusley ele estava procurando na gama de vocabulário dele aqui, né? Jesus, ele é perfeito, irmãos. Ele puxou um assunto na mesa falando sobre enfermidades concernentes ao espírito, né? Nós vamos ver Jesus ele tratando diversos tipos de enfermidades, patológica, crônica, mas eu lembrei também do texto, lá em Lucas capítulo 13, que havia uma mulher que há 18 anos estava enferma. Do quê? No quê, melhor dizendo? No espírito. Então, tem enfermidades que é para o pastor para tratar, para a igreja orar, mas tem enfermidades que nós precisamos ir ao médico. O pastor Samuel ali mencionou aqui também sobre somatizar, né? Esse verbo somatizar, essa linguagem coloquial, são fatores psicológicos. Eu já tive isso através de trabalho, um trabalho muito estressante, muito dedicado, e ali tudo para você resolver, a empresa pressionando, e começou a aparecer feridas na sola do meu pé. E foi o que o médico me orientou, desacelera um pouco. Seu corpo já está apresentando evidências de somatização. Você está prejudicando o estresse da sua alma, como nós falamos aqui, da parte material sua, está disfuncional. Então, você, professor, você, aluno, se atentem a esses assuntos, não espiritualize tudo, porque tem coisas que precisam ser tratadas com um profissional da área da saúde. Procure um bom psicólogo. Cuidado aí, de preferência um psicólogo cristão. Cuidado aí onde você está indo, os conselhos que você está agregando, porque existem diversos tipos de enfermidade e nós estamos tratando sobre esse assunto altamente eminente aqui para a nossa atualidade. Amém. Fazendo menção ao que nós já falamos aqui, eu me recordei aqui de um episódio e diz que uma pessoa, ela entrou dentro de uma câmara frigorífica e estava à noite, tudo escuro. E aí diz que trancaram ele dentro dessa câmara, ele acabou ficando lá dentro. Só que essa câmara estava desligada. Só que na mente dele, essa câmera estava ligada, a câmara frigorífica. E diz que ele, segundo essa história que eu vi esses dias atrás, diz que ele foi escrevendo com uma coisa ali no local onde ele estava, as sensações que ele estava sentindo no decorrer. Ele falou, meus dedos estão congelando, meus pés, tal, até que ele deixa de escrever e ele morre. E diz que no outro dia, quando abrem e encontram ele lá, ele está morto e diz que morreu com as sensações de que tinha sido congelado e a câmara frigorífica estava desligada. Meu Deus. Temperatura ambiente, só que a mente dele começou a falar isso. Eu tenho até um nome para esse distúrbio, eu não me recordo agora, mas é uma questão que está intrinsecamente ligada a essa questão da mente, da alma, do espírito, que reflete no corpo. Último tópico aqui da nossa lição, para nós já encerrarmos, diz a respeito do equilíbrio e saúde, né? Da mesma forma que o corpo padece por causa da disfunção da alma e do espírito, esse também sofre por problemas do corpo. E aí é ao contrário, né? O autor ele até faz referência aqui à língua, né?
E aí ele cita Provérbios 18, 7 e 21, depois 21 e 23 também, Tiago 3, 6, que fala que o poder que a língua tem, né, para contaminar uma pessoa por inteiro. É Tiago que fala isso, né, que a língua ela tem esse poder de contaminar. Então, da mesma forma que nós estávamos falando ao contrário, também o corpo, né, ele pode se manifestar e pode acabar trazendo aí uma contaminação para a alma e para o espírito. E aí, eu até anotei aqui que eu queria ler essa parte aqui que o autor ele coloca. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando os três, não só um. Tem que preservar o corpo, tem que preservar a alma e tem que preservar o espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então, todo cuidado com o corpo, ele é necessário. Inclusive, nós fizemos referência aqui, que Salomão ele fazia referência à alma, ele fazia referência ao coração, né, com a alma, e justamente por esse cuidado que o homem deveria ter com o corpo. Porque isso reflete tudo na questão da alma e do espírito. O coração parou, a alma parou, o homem não vive mais, né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Aqui o autor ele coloca alguns outros contextos, mas o contexto que eu quero fazer, e depois eu passo aos pastores, é a questão do cuidado realmente com o corpo. Cuidado que eu digo é a saúde do corpo. É você se cuidar, fazer exames periódicos para cuidar da sua saúde. A gente vê hoje que acaba que naquela correria do dia a dia e a pessoa acaba, eu vou comer qualquer coisa, eu vou comer um sanduíche, né? Eu vou num McDonald's, eu vou que são aqueles lanches todos processados e aquilo ali tem uma bomba de caloria e de coisas que acabam afetando na sua saúde da alma e do espírito também. Nós vemos isso muito na vida de alguns desportistas, né? O cara foi atleta a vida inteira, se cuidou a vida inteira, teve um equilíbrio na sua saúde, fez tudo o que poderia. Aí chega no final da vida, ou após a aposentadoria, aí o camarada tá lá com 70, 80, 90 quilos a mais do que ele tinha. Aí ele se envolve com bebidas alcoólicas, com noitada, se envolve com drogas e acaba desconstruindo tudo aquilo que ele valorizou tanto durante toda uma vida. Então, é um atento aí, nós vemos muitos líderes religiosos, principalmente pastores, né, que se preocupam muito com a vida espiritual, se dedica muito à oração, mas nós acabamos negligenciando, né? E eu me coloco também dentre esses, negligenciando a questão da saúde do corpo. Fazer uma atividade física é bom, esse cansaço, esse inchaço que nós sentimos às vezes não é comum. Pastor Neusley é um atleta aí, nós o seguimos nas redes sociais. Eu já sou mais um sedentário, um desportista aposentado. Mas fica aí essa aula para um puxão de orelha para você também fazer uma caminhada com a sua família, para nós fazermos uma caminhada, um ciclismo, seja atividades mais cotidianas aí, que possam envolver a família também, né? Eu acho que vai gerar um estímulo aí para nós fazermos alguma coisa. Eu estou com 40 anos, mas né, eu preciso me dedicar melhor à minha saúde física. Existe uma frase célere, né, do pastor Robert Munhai, que ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora já não posso mais levar a mensagem. Ele estava falando justamente da saúde do corpo. Deus deu o corpo para ele para levar a mensagem. Ele não cuidou do corpo. E aí, como que ele iria levar a mensagem? O pastor Robert Munhai diz que morreu, se eu não me engano, com 24 ou 26 anos. Meu Deus. Morreu muito jovem, porque não soube. Tem também um outro, se eu não me engano, é o pastor David Brainerd, que era genro daquele grande pastor da Inglaterra.
Esqueci o nome agora, pastor... Não vou lembrar o nome dele agora, mas é um grande avivalista que pregou a mensagem e disse que as pessoas viam abrindo-se ali. Ele era genro desse pastor. O pastor David Brainerd tem um testemunho lindo, foi um missionário que pregava para os índios na América. E ele andava distâncias a cavalo, madrugadas, naquele frio dos Estados Unidos, abaixo de zero, menos 15, menos 20, abaixo de zero, e às vezes ele cavalgando de cavalo para levar a mensagem aos índios. Mas no final de sua vida, ele diz ao irmão dele: não faça as loucuras que eu fiz. Cuide do seu corpo para que você possa ir mais longe do que eu fui. Eu fiz muito pouco. E morreu também muito jovem, se eu não me engano, nessa faixa aí de 28 anos, se eu não me engano, chegou nem aos 30. Fez muito, ele foi o desbravador da pregação aos índios na América. Mas também morreu muito jovem por conta justamente desta questão de não cuidar da saúde. Então, Deus nos deu o corpo e nós devemos cuidar, zelar pelo corpo, para que nós possamos entregar a mensagem do Senhor. Eu vou passar aqui aos professores para tecer aí os últimos comentários e nós já estaremos encerrando mais essa aula, a primeira aula. Presbítero irmão Samuel. Falando sobre o equilíbrio e saúde, a primeira coisa que aconteceu após a queda foi exatamente a desarmonia do corpo. O homem passou a experimentar uma coisa que ele não conhecia, chamada doença, né? Então, doença é a desarmonia do corpo. Tem um versículo em Salmo 116, versículo 15, que nos fala exatamente isso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo. E aí tem gente que fala, oh, que bênção, morreu, Deus fica feliz, há uma festa no céu. Não há não, irmãos. A palavra preciosa ali quer dizer cara, custosa, né? Então, assim, o que quer dizer isso? É caro para Deus a morte de um justo, porque esse justo vai deixar de fazer justiça. Se um justo não se cuida, como o exemplo que o pastor acabou de citar, os 2 pastores que o senhor citou, saiu caro para Deus a morte deles. Então, não é bom para Deus que esses justos morram, porque automaticamente a justiça que eles traziam através da sua palavra não será mais ministrada. Então, Salmo 116, versículo 15, não está fazendo um cântico de louvor a pessoa morrer logo para ir para o céu. Não, nada disso. Isso chega a ser até um pecado, né? Isso aí chama-se escapismo, já falamos disso. Mas o que a gente precisa entender aqui em Salmo 116, versículo 15, é que se eu não cuido da minha saúde, se eu sou uma pessoa que se mata através da alimentação, da má alimentação, através do sedentarismo, através de tantas outras coisas, eu saio caro para Deus. Deus não pode mais contar comigo. E isso é irresponsabilidade. Precisamos cuidar, sim, do equilíbrio da saúde para que Deus venha se alegrar conosco. Amém. O pastor João achou ali, pastor David Brainerd morreu com 29 anos e ele era genro do pastor Jonathan Edwards. Um grande pregador americano, né? Pastor João? Inclusive tem um livro muito famoso, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi a mensagem célere dele que as pessoas disse que estava abrindo o chão e eles estavam com medo, se agarravam às colunas do templo, né? Dessa mensagem poderosa que ele pregava. Meu filho adolescente, 16 anos, ele fez recentemente a aquisição dessa obra-prima e ele está impactado lendo esse livro. Fica aí para você que não conhece, né? Dentro do mundo acadêmico, ele é muito conhecido, mas talvez você não conheça. Fica aí para você um estímulo de evangelização também. E para nós finalizarmos, lembrando, né? 1 Coríntios 6,19, se eu não me engano, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Além de você ter a obrigação de cuidar da sua saúde física, de nós cuidarmos da nossa saúde física, com boa alimentação, com um bom horário de sono, fazendo alguma atividade física, nós precisamos lembrar que o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. E como que nós estamos tratando
Nós falaremos mais isso nas próximas aulas, mas fica a pergunta retórica para você, aluno, para você, professor. Como você está cuidando dessa casa de Deus, desse templo que Deus deixou para você? Amém? Nós finalizamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Próxima aula, aula de número 2, nós vamos tratar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do corpo humano dentro aí da antropologia bíblica. Amém? Então que Deus continue abençoando a sua vida, continue conosco participando da Escola Bíblica Dominical, na congregação todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Você pode procurar qualquer das nossas congregações que estará tendo lá a Escola Bíblica Dominical. E conosco, todas as quinta-feiras, a partir das 21h30, nós estaremos aqui passando para vocês a Escola Bíblica Dominical, conteúdos para professores, e você que é aluno também pode participar e pode aprender um pouquinho mais da lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, fique conosco sempre, compartilhe esse conteúdo e que Deus continue abençoando a sua vida. Lições Bíblicas Adulto.